Olá, alunos e alunas, tudo bem? Espero que sim. Professora Larissa, de Ciências, aqui com vocês, para mais uma aula sobre organização do corpo humano. Vamos lá? Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Compreender qual é o tipo de reprodução que ocorre na espécie humana e identificar as principais características, desse tipo de reprodução. E aí, vamos começar então essa aula hoje com um quiz. Esse quiz diz o seguinte: processo em que os seres vivos dão origem a outros seres vivos. Como que a gente chama esse processo? Na opção A, acasalamento. Na opção B, fecundação. A opção C, reprodução. Ou seria a opção D, gestação? E aí? Muito bem, qual foi a opção que você escolheu? Então, tem que tomar cuidado para não confundir, né? Porque todas essas palavrinhas, elas têm uma relação com a outra. Mas, quando estamos falando de um processo em que seres vivos vão gerar outros seres vivos, esse processo recebe o nome, então, de reprodução, né? Por isso que a nossa resposta aqui era a letra C, tá? Gestação, poderia ser? Não, porque nem todas as espécies, têm gestação. Existem outras formas de reprodução sem envolver gestação. Não poderia ser fecundação, porque fecundação é o nome que se dá ao encontro de gametas, de óvulos e espermatozoides, tá? E nem sempre isso acontece também na reprodução. E acasalamento, piorou. Por quê? Porque nem todos os seres vivos, eles têm ritual de acasalamento, Eles têm relações entre eles para poder gerar descendentes, tá? Então, por isso, que a resposta correta era reprodução. Então, qual é a finalidade da reprodução? Todos os seres vivos que existem se reproduzem. Mas por quê, Qual é a função disso? Então, na natureza, a reprodução, ela serve para garantir a continuação e também a perpetuação das espécies. O que isso significa? Garantir que aquele ser vivo continue existindo, e que aquela espécie não seja extinta, que ela continue a habitar o nosso planeta, a transmitir as suas informações genéticas. Então aqui, por exemplo, um casal lá de pinguins, o filhotinho. Então a finalidade da reprodução para os pinguins é o quê? É continuar mantendo a sua espécie viva no planeta, tá? Alguns seres vivos, eles se reproduzem então de forma assexuada, quando não tem a participação de gametas, de células reprodutivas, e quando são gerados descendentes idênticos, geneticamente idênticos. Então, por exemplo, bactérias, fungos, Alguns micro-organismos, eles se reproduzem dessa forma assexuada. Isso significa que sozinho, aquele organismo, uma bactériazinha sozinha, ela é capaz de gerar descendentes que serão cópias exatamente idênticas a ela, tá? Quando isso acontece, a gente fala que é reprodução assexuada. Mas com os humanos não é bem assim, Com os humanos, a reprodução ela é chamada do tipo sexuada. E o que isso significa na prática, Então, antes
antes da gente falar, quero que você pense um pouquinho, tente responder aí, você já tem um conhecimento prévio de outros momentos escolares, tá? Capaz aí de responder essa questão, e aí nós voltamos para corrigir, né, e debater sobre ela. Então a questão é a seguinte: o que define uma reprodução como sexuada? Quais são as principais características desse tipo de reprodução? Então vamos lá, anotar aí, vou dar um tempinho e já retorno aqui. Conseguiu lembrar quais são os pontos principais, quais são as características de uma reprodução que é chamada de sexuada? Então vamos ver se você acertou. Olha só, a reprodução sexuada é aquela reprodução que envolve a mistura de gametas, que são as células reprodutivas, tá? Esses gametas, eles contêm material genético, DNA, informação dos genitores. Então, quando a gente tem a união de gametas, no caso, né, os gametas masculinos, a gente chama de espermatozoides, e os gametas femininos são chamados de óvulos. Então, tanto nos espermatozoides quanto nos óvulos, lá dentro deles tem DNA, tem informação genética do macho, da fêmea, né, do homem e da mulher, tá? No caso da espécie humana. E essa informação ela vai se misturar. Então esse é o principal ponto da reprodução sexuada, tá? Não quer dizer que porque é sexuada sempre vai ter relação sexual, acasalamento, porque nem sempre isso vai acontecer. Mas o que caracteriza mesmo uma reprodução como sexuada é a união, o encontro de gametas, de células reprodutivas masculina e feminina, certo? E na reprodução humana, quando esses gametas se encontram, a gente chama isso de fecundação, tá? Que vai dar origem, por sua vez, a uma célulazinha chamada então de zigoto. Todos nós já fomos zigoto um dia. Então, o óvulo da nossa mãe com o espermatozoide do nosso pai se encontraram, a fecundação aconteceu e essa união formou o que a gente chama de zigoto. Então, olha só na imagem aqui que interessante. Então, o ovócito, né, o óvulo que a gente fala, que era a célula, o gameta lá da nossa mãe, continha informações genéticas dela, da família dela. Lá no espermatozoide que a gente recebeu do nosso pai biológico, né, tinha informação genética da família dele.
E aí, olha só que legal o que acontece na formação do zigoto. A gente tem uma mistura genética, uma combinação de informações da mãe e do pai, ou seja, das duas famílias, tá? Então, o zigoto é a primeira célula de qualquer ser vivo. Depois, o que acontece com esse zigoto? Ele vai passar os próximos dias se dividindo, se multiplicando as células, para daí começarem essas células a se diferenciar, a formar os órgãos, os sistemas do nosso corpo, tá? Então, tudo começou lá com o encontro de gametas, a fecundação e a formação do zigoto, tá? E quais são as características, então, da reprodução sexuada? Né? A gente já entendeu o que caracteriza ela, mas e as características dela? As características, primeira, que a gente já falou, envolve, né, 2 gametas, células reprodutivas, 2 genitores, né, então geralmente, né, um macho e uma fêmea, e promove uma combinação genética nova. Ela é, então, uma reprodução muito mais demorada e complexa do que a reprodução assexuada. Então, a bactéria lá, ela fazia cópias dela mesma, um processo muito rápido. Mas, quando a gente fala em reprodução sexuada, no caso da espécie humana, é um processo muito mais lento, né, e muito mais complexo, por isso que ele demora mais, tá? Então, essa combinação genética é que nos torna, né, tão diferentes uns dos outros. E essa reprodução sexuada, ela é muito interessante do ponto de vista, né, evolutivo, porque ela gera variabilidade genética. O que isso quer dizer? Essa variabilidade, essa mistura genética é que faz com que sejamos tão diferentes uns dos outros. Tá? Então vejam, nós, né, somos bilhões de pessoas no mundo e nenhuma pessoa é igual a outra, né? Com exceção lá dos gêmeos, que a fisionomia deles é igual, mas nós somos diferentes entre si. Por quê? Por conta dessa variabilidade, por conta dessa combinação genética, tá? Então, do ponto de vista evolutivo, né, a reprodução sexuada, ela torna a vida muito mais interessante. E aí, uma questão para você pensar um pouquinho e responder aí. Olha só. Como então se explica essa variabilidade que ocorre graças à reprodução sexuada? Como que a ciência explica então que sejamos tão diferentes uns dos outros? A gente acabou de falar, né? Se você prestou atenção, tá bem tranquilo para responder. Escreve aí com as suas palavras e nós já voltamos para conversar. E então, como que a gente explica essa variabilidade genética que acontece?
Isso acontece porque os descendentes, né, originados pela reprodução sexuada, eles são geneticamente diferentes dos seus pais. Então, a gente não é uma cópia exata. Se a gente se reproduzisse como as bactérias, nós seríamos uma cópia exatamente, né, idêntica mesmo ali, geneticamente falando, a aparência, tudo, a um dos nossos genitores. Mas não, através da reprodução sexuada, né, a gente recebeu DNA, mistura genética dos nossos genitores, ou seja, do nosso pai e da nossa mãe. Então, nós somos fruto da união de células diferentes, de gametas diferentes, que trouxeram DNAs, informações genéticas diferentes. E essa combinação é que nos torna tão diferentes uns dos outros. É por isso que nem mesmo os irmãos, né, que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, vão ser iguais, por conta dessa combinação genética que é sempre diferente, tá? Então é essa, né, a principal característica da reprodução sexuada, a combinação de gametas e de material genético diferente, né, que vai acontecer na formação do zigoto. E seguindo, mais uma questão também bem relacionada a isso que a gente acabou de conversar aqui. Olha só, porque em humanos, por mais parecido que um filho seja com os seus pais, tá, ou com a sua mãe, né, não podemos dizer que ele é geneticamente idêntico a eles. Então, olha só, aqui temos alguns exemplos, né? Uma família em que os filhos são bem parecidos com os pais. Aqui temos um caso famoso, né? A Sandy, cantora. Olha só como ela é parecida com a mãe dela, né? Os traços, a fisionomia. Mas por que mesmo sendo tão parecida assim, a gente não pode dizer que ela é uma cópia idêntica da mãe dela? Tá fácil, não tá? Então, escreve aí e eu já retorno para a correção.
aqui, então, o que você colocou aí no seu material? Então, primeiro, né, a gente não pode afirmar que eles são cópias idênticas. Por quê? Porque os seres humanos se reproduzem de forma sexuada. E isso faz, então, com que haja uma mistura de material genético dos genitores. Então, lembrando que o DNA que a gente recebe vem, né, um tanto a gente recebe lá do nosso pai, lá no espermatozoide, um tanto a gente recebe informações genéticas vindas da nossa mãe, lá no óvulo. E no momento da formação do zigoto, né, a primeira célula que nós fomos um dia, ali aconteceu essa combinação genética dos nossos genitores. Então, por isso que nós não somos uma cópia idêntica a eles, nem ao nosso pai, nem à nossa mãe, né? Mas nós somos uma mistura genética das nossas duas famílias, tá? Porque nós herdamos material genético dos dois, tá? Então, é isso, né, que nos torna diferentes e que, claro, a gente pode sim ter traços similares aos nossos genitores, porque a gente herdou características deles, mas nunca seremos exatamente idênticos a eles por conta dessa mistura, essa combinação genética que acontece e só acontece quando a reprodução é do tipo sexuada, certo? E essa variabilidade que acontece, ela é boa ou ela é ruim? Primeiro, né, que ela acaba tornando o mundo muito mais interessante. Seria chato, não seria? Se todos nós fôssemos iguais? Não teria graça. Então, essa variabilidade, além de deixar a vida mais interessante, olha só que legal. Ela é algo positivo, por quê? Porque ela aumenta as chances dos indivíduos se adaptarem, sobreviverem às mudanças do ambiente que acabou acontecendo, tá? Transmitindo assim as suas características aos seus descendentes. Então, quer dizer, quanto mais variabilidade genética existir, maior a chance daquele ser vivo se adaptar, sobreviver e se reproduzir. E quando ele se reproduz, ele transfere, ele transmite o seu material genético, né, através dos gametas, aos seus descendentes, tá? Então, é sem dúvida muito interessante essa variabilidade. E outro ponto interessante também para a gente analisar aqui, ó, é essa imagenzinha. Olha só, se a gente tiver uma baixa variabilidade genética, tá? Gênica é a mesma coisa que genética, então uma variabilidade genética pequena, todos os seres vivos muito parecidos entre si, e tivermos uma mudança ambiental, por exemplo, uma mudança no clima muito drástica, o que isso vai resultar? Um risco muito grande de extinção. Agora, se nós tivermos uma alta variabilidade e acontecer uma mudança ambiental muito drástica, alguns seres vivos vão acabar morrendo, infelizmente. Mas, graças à variabilidade, a chance deles se adaptarem e muitos deles sobreviverem, ela é maior. E aí, né, eles vão continuar existindo, o risco de extinção é menor. Então, a variabilidade é, sem dúvidas, positiva para a natureza, tá? E aí, vamos fazendo o fechamento dessa aula. Então, ao longo dessa aula, o que a gente viu? Nós vimos, então, que a reprodução ela é sexuada quando? Quando ela envolve acasalamento, relação sexual entre as espécies? Não, não é exatamente isso que caracteriza, né, uma reprodução como sexuada. O que caracteriza ela como sexuada é o seguinte: envolver gametas, células diferentes, células reprodutivas, que vêm de genitores diferentes, trazendo cargas genéticas diferentes. É isso que caracteriza como sexuada, tá? Essa mistura de material genético. Ela vai gerar descendentes geneticamente diferentes aos seus genitores, né? Então, os filhos serão diferentes geneticamente dos seus pais. Eles vão herdar DNA similar aos pais? Vão, mas não vai ser totalmente igual, por conta dessa combinação que aconteceu. E o outro ponto importante que nós abordamos também ao longo dessa aula é que ela promove uma variabilidade muito maior. Então, isso vai fazer, né, com que a vida seja mais interessante e o risco de extinção das espécies seja menor, ok? Então, vamos finalizando por aqui. Eu agradeço a sua atenção e até mais!